Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aí ao assunto que nós começamos na nossa aula passada, né, que são os fundamentos da geriatria e da gerontologia, onde nós vimos alguns conceitos diferenciais, né, como geriatria, ele trabalha o idoso e suas patologias, e a gerontologia ela trabalha o idoso dentro das alterações do processo de envelhecimento. Vimos também alguns conceitos como senescência e senilidade, né? Onde senescência ela vai trabalhar também as alterações do processo de envelhecimento, né? Então, todo idoso ele é senescente, tá? E senilidade faz parte do idoso que apresenta patologias, ok? Vimos a questão da cronologia, né? Da idade cronológica, que é a idade que o idoso vai apresentar desde o nascimento até os dias de hoje, tá? E vimos também, né, a questão das nossas funções enquanto enfermeiros que trabalham diretamente com idoso, né? O enfermeiro geriatra, ok? E agora nós vamos ver mais dois conceitos, que é idoso vulnerável e idoso saudável, tá? O idoso vulnerável, pessoal, é aquele que vai apresentar um comprometimento funcional. Como fala aqui, ele refere-se àquele idoso com mais de 75 anos ou com 65 anos que são portadores de algum tipo de comprometimento funcional. Que seria esse comprometimento funcional? Precisam de ajuda nas atividades de vida diárias, consigo mesmo ou na tomada de decisões, tá? Então, o comprometimento funcional para o idoso, né, ele adentra naquele idoso que ele precisa de alguém para ajudá-lo a levantar da cadeira, da cama. Ele é um idoso acamado, ele é um idoso que precisa que alguém o dê banho, o ajude a alimentar, tá? Então, ele é um idoso que apresenta vários tipos de dependência. Quando lá, no final da nossa disciplina, vocês forem ter aula com relação às avaliações do idoso, certo? Vocês irão ver a escala de CATS, que é um instrumento de avaliação dos idosos, onde eles trabalham, onde a escala de CATS trabalha essa questão da dependência e da independência do idoso, tá? Então, o idoso, quando ele é dependente, né, por apresentar comprometimento funcional, ele é considerado um idoso vulnerável. E daí nós temos também, né, o conceito aí de idoso saudável. O idoso saudável, né, aquela pessoa sem comprometimento funcional, que maneja bem o ambiente e que precisa de assistência mínima, tá? Então, ele consegue ser independente de outras pessoas, de objetos, tá? E ele possa ser que ele apresente uma dependência, mas que essa dependência ela é mínima, tá? Então, por exemplo, o fato dele esquecer de tomar a medicação pela manhã, né? Isso é uma dependência mínima, certo? Mas ele continua sendo um idoso saudável, porque ele consegue se alimentar sozinho, ele consegue se vestir sozinho, ele consegue tomar banho sozinho, ele consegue se levantar de uma cadeira e de uma cama sozinho, tá? Então, o idoso saudável, ele não apresenta nenhum comprometimento funcional. E daí, pessoal, nós temos alguns fatores que vão influenciar no processo de envelhecimento. Veja que nós precisamos de um histórico desse idoso, tá? Para que a gente venha trabalhar com esses fatores influenciadores do envelhecimento, tá? Então, nós temos aí a hereditariedade, a experiência de vida, o contexto social e familiar, tá? As doenças que eles já carregam,
que ele já carrega, que são doenças da família, né? Já entra aí nessa questão da hereditariedade, tá? E essas doenças que eles já adquiriram antes do envelhecimento e que são doenças consideradas crônicas e que perduram dentro do processo aí de envelhecimento, tá? A questão da experiência de vida é um fator que influencia muito no processo de envelhecimento, porque o idoso, ele tem que ter na sua mente, ter na sua consciência que ele passou por várias etapas da sua vida, tá? Onde ele desfrutou de vários momentos da sua vida e hoje ele está na velhice, hoje ele é considerado idoso e ele também tem que usufruir, tem que desfrutar desse momento, tá? Então, nós temos que conscientizar esse idoso que ele ainda, né, pode carregar toda, que ele ainda não, que ele carrega toda essa experiência que ele teve, né, durante o percurso, todo o percurso de vida que ele tem até hoje, e que ele pode adquirir outras experiências vivenciando outras culturas, outros grupos, tá? Outro meio de que ele possa desfrutar hoje na idade idosa, tá? E a questão do contexto social e familiar vem influenciar muito no processo de envelhecimento, onde o idoso, nós até já falamos isso, ele tem que ser aceito, tá? Ele tem que ser aceito na sociedade, ele tem que ser aceito no convívio familiar, para que ele possa ter uma boa qualidade de vida, tá? Então, de maneira nenhuma, a família pode ter esse idoso como aquela pessoa que é trabalhosa, que só vai dar trabalho, vai aumentar o trabalho, como um peso, né? Então a família não pode demonstrar isso para o idoso. Se ela sente isso, ela não pode demonstrar, tá? E a família ela tem que abraçar no sentido de que ele é um ente da família, ele é querido, ele passou toda a vida trabalhando em prol daquela família e hoje ele está no papel inverso. Hoje ele precisa ser cuidado, hoje ele precisa ser amado, hoje ele precisa ter atenção, coisas que ele deu durante toda a vida, ok? Dentro do contexto social, o idoso ele tem que ser inserido em grupos, tá? Esse idoso, ele tinha uma vida, essa pessoa, que hoje é idosa, ela tinha uma vida ativa, né? Ele sempre trabalhou, ele participou de meios sociais, de grupos sociais e hoje ele é aposentado. Então ele não trabalha mais. Ele pode procurar outras ocupações. Que ocupações são essas? Algo para que ele tenha uma atividade, para que ele seja proativo, tá? Participar de outros grupos sociais, grupos de casais, grupos de idosos, grupos da igreja, tá? E essa relação família-sociedade, elas têm que andar juntas. A família ela tem que influenciar esse idoso a fazer parte desses grupos, tá? Desses grupos sociais. E os grupos sociais, eles têm que inserir não só o idoso, mas a família também, tá? Então, ambos têm que fazer parte do contexto, têm que fazer parte do processo de envelhecimento. E aqui, pessoal, nós temos outros fatores que influenciam o processo de envelhecimento, tá? A questão da atividade física, o estresse, o estado de saúde e a alimentação. Então, veja que todos esses fatores, né, no caso da atividade física, o estado de saúde, a alimentação, faz com que tenhamos um idoso saudável, um idoso mais ativo, tá? É a questão de nós estimularmos, né, nesse idoso, a atividade física, a caminhada, a natação, isso vai ajudá-lo em outros problemas do sistema, tá? Por exemplo, o sistema muscular, tá? O sistema respiratório, o sistema neurológico, certo? Todos eles
são ajudados, certo? Quando esse idoso deixa de ser sedentário e ele faz atividades físicas regulares. Logicamente que essas atividades físicas, elas têm que ser acompanhadas, elas têm que ser reguladas, elas não podem ser da maneira que o idoso quer, certo? Porque ele não pode estar também, né? Isso vai depender da patologia que ele tenha, ele não vai poder estar fazendo tanto esforço, mas uma caminhada, uma natação, andar de bicicleta, certo? E isso regularmente, não uma vez ou outra, tá? A questão da alimentação, vamos pular aí, né? Mas a gente vai falar nos demais. A questão da alimentação, uma qualidade na alimentação, tá? Horários corretos para esse idoso se alimentar. Ok? Então a comida ela tem que ser de boa qualidade, ela tem que ter, tá, nutrientes para que esse idoso alimente do que for necessário. A questão, pessoal, do estado de saúde, né? O idoso ele deve ser acompanhado, ele deve fazer exames de rotina, tá? Exames laboratoriais, passar nos especialistas, né? Ser acompanhado por especialistas para que eles tenham realmente um estado saudável, tá? Para que eles possam usufruir de uma boa qualidade de vida. Então, a busca por especialistas, a busca por um melhor tratamento, né? A busca pela melhora desse idoso que apresenta patologias, certo? Então, nós temos que conscientizar esse idoso a fazer os exames de rotina, temos que conscientizar a família que ele deve fazer, que ele tem que buscar os especialistas e que ele tem que procurar um tratamento correto para alguma patologia que ele tenha, ok? E com relação ao estresse, pessoal, isso não pode acontecer com o idoso, tá? Ele deve se estressar o mínimo possível para que ele continue tendo uma boa qualidade de vida, tá? Então, o estresse ele deve ser evitado para com o idoso. Aí nós vamos falar um pouquinho, né, já que nós falamos nesses fatores aí, no relacionamento terapêutico. O relacionamento terapêutico, pessoal, é a confiança que o idoso ele tem no profissional, tá? Então, tem que existir essa confiança paciente, idoso e profissional para que esse idoso venha a aderir ao tratamento que esse profissional prescreveu para o mesmo, ok? Imagine nós, se nós vamos para um profissional e nós não nos sentimos seguros com relação ao tratamento, confiando no profissional, a gente tem um certo receio de fazer esse tratamento. Muitas vezes até a gente não faz e busca outro profissional. Então, o idoso, ele já carrega, né, certas, como é que eu posso falar? Certos hábitos, tá? Onde muitas vezes eles vão criar certos atritos, certas desconfianças e isso pode acontecer nessa relação paciente-profissional, né? E daí tem que acontecer, tem que ocorrer essa relação terapêutica para que o profissional ou para que o idoso ele venha aderir ao tratamento do profissional, tá? Então tem que haver um relacionamento trazendo para nós, né? Tem que existir nessa confiança, certo? E isso promove comportamentos de saúde ou busca a saúde, né? Então, quando o idoso sai de uma consulta com um determinado profissional e ele acredita e ele confia e ocorreu uma relação de confiança, foi criada uma relação de confiança entre eles, esse idoso ele vai voltar quantas vezes forem necessárias,
ok? E nós temos aqui alguns atributos da enfermagem gerontológica, tá? Capacidade de estabelecer uma relação terapêutica, apreciação do idoso como pessoa única, competência clínica em práticas de enfermagem, boa habilidade comunicacional, conhecimento das alterações físicas e psíquicas, tá? Então, pessoal, a relação, né, ela deve existir. A relação terapêutica, ela tem que existir. O idoso, ele é individual. Então, cada idoso vai ter suas particularidades. Mesmo que seja um idoso, né, dois idosos que habitam a mesma casa, habitam o mesmo ambiente, mas eles têm suas peculiaridades, suas subjetividades, tá? Então, cada idoso ele deve ser tratado como um único, individualmente. As práticas de enfermagem, né? Nós utilizamos aí as nossas consultas de enfermagem, a SAI. Nós temos que ter uma boa comunicação com esse idoso, tá? Com sua família, e temos que entender as alterações físicas e psíquicas que ocorrem. Nós temos que ter o conhecimento das alterações físicas e psíquicas que ocorrem no idoso, tá? Por isso que nós temos alguns instrumentos que vocês também vão trabalhar na avaliação, tá? Na avaliação ampla do idoso, onde, além da escala de CATS, como eu falei para vocês, a gente vai usar o MEM, que é o mini exame mental, onde a gente vai trabalhar essa questão psicossocial, tá? Vai investigar essas alterações psicossociais. Então, cabe ao enfermeiro que trabalha com a gerontologia e com a geriatria saber essas alterações físicas e psicossociais que já fazem parte do processo de envelhecimento e as que vão fazer parte das patologias específicas. Com relação à atenção ao idoso, tá? Trate o idoso com dignidade e respeito, valorize a vivência e as contribuições dos idosos, tá? Essa questão desse respeito e essa busca de suas vivências faz com que ocorra uma relação terapêutica, tá? E a gente consiga buscar fatores que ele já viveu e que estão influenciando nas suas patologias hoje. Ouça ativamente e responda de maneira positiva. Pratique a paciência e a amabilidade. Atenda às necessidades fisiológicas básicas. Contribua para o autocuidado, ajudando-o a alcançar sua capacidade funcional mais elevada, tá? Então, veja, né, que nós precisamos ter uma certa cautela, uma certa paciência, uma atenção mais direcionada para com o idoso, tá? Lembrando que dentro da nossa consulta, onde a gente vai estar trabalhando a SAI, nós não podemos deixar o idoso ficar à vontade no sentido dele estar falando, né? Está nos dando informações de algo que não faz parte da sua saúde, né? Muitas vezes o idoso vai estar falando do vizinho que tem determinada doença, que tomou isso e tal, então nós vamos estar sempre direcionando o idoso para o objetivo da consulta, que é ele, ok? E daí, pessoal, dentro da geriatria e da gerontologia, nós temos que ter alguns cuidados. Tá? Esses cuidados, eles se interrelacionam, tá? São dimensões que acontecem com todos nós, certo? Mas que eles estão interrelacionados porque eles fazem parte de uma pessoa, tá? Então, todos nós precisamos ter cuidados com relação ao físico, ao mental, ao emocional e ao social, porque nós vivenciamos essas dimensões por sermos seres humanos, por sermos seres sociáveis,
tá? Então, nós vamos falar em cada uma delas, cada um desses cuidados separadamente, mas vejam que eles se interrelacionam e que dentro da consulta a gente deve buscar todas essas dimensões, né, essas 4 dimensões no idoso, para que a gente possa orientá-lo com relação à qualidade de vida, ok? Então, nós temos aí o cuidado com relação ao mental desse idoso, proporcionar atividades estimulantes, estimular a participação na comunidade, dar oportunidades para aprender, aí é aprender, viu pessoal? Novas habilidades e permitir e estimular decisões a respeito de situações da vida, tá? Então veja que quando nós conseguimos que o idoso proporcione esse autocuidado, tá? Ele participe de grupos, ele realize atividades, ele busque aprender coisas novas, para que ele não fique parado, para que ele não fique desestimulado, tá? Que ele possa responder por ele mesmo, né? Tomar algumas decisões. Então isso para a mente desse idoso, ele vai ver o quanto ele ainda pode decidir da sua própria vida, o quanto ele ainda pode usufruir da sua vida, o quanto ele pode buscar uma melhor qualidade de vida. Com relação aos cuidados físicos, atender às necessidades fisiológicas básicas, manter limpo e confortável, tá? E estimular a realização de exercícios. Então, a questão do idoso conhecer que certas sintomatologias que ele apresenta fazem parte do processo de envelhecimento, tá? Que eles sentem isso porque eles já são idosos, porque eles já apresentam uma idade cronológica, ok? Só que mesmo em cima, né, dessas alterações, ele tem que buscar uma melhoria, ele tem que promover o seu autocuidado, ok? Ainda dentro desses físicos, nós temos que orientar o idoso que apresenta patologia a buscar os profissionais, a buscar os especialistas e a ter uma relação terapêutica com esses profissionais. E daí, pessoal, nós temos o cuidado social. Vocês vejam que o cuidado social, ele adentra aí no emocional, tá? O cuidado social, ajudar na construção de relações saudáveis, ajudar na relação de conflitos de relacionamento e estimular a participação em atividades sociais. Então, manter esse idoso sociável. Ele não pode se isolar, ele não pode se deprimir, não pode deixar de participar, de conviver, de ter outros relacionamentos. Quando eu falo relacionamentos, não é no sentido amoroso, mas que pode ser também, mas é no sentido de relacionar-se com outras pessoas, com outros grupos, tá? Com novas pessoas. E o emocional, estimular a participação em terapias e a expressar seus sentimentos. Então ele está triste, né? O porquê disso? Então veja que quando o idoso ele faz parte de grupos sociais, esses grupos sociais irão ajudá-lo no emocional, irão ajudá-lo a expressar seus sentimentos, tá? A realizar terapias motivacionais, terapias de conhecimento, tá? Terapias de relaxamento. Então, esses, dentre as 4 dimensões, o social e o emocional, eles estão mais interligados, ok?